A paz do Senhor, amados, nós vamos continuar a pregação de ontem sobre o fim do mundo que está para acontecer. Eu agradeço todos os ouvintes em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para continuar a finalização. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita, meu Senhor, a tua vontade, assim na terra, Senhor, como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, meu Pai, cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus amados ouvintes, a gente estava falando ontem sobre o fim do mundo. O fim está próximo, mas nós não sabemos quando vai ser. Está escrito que nenhum ser humano na terra sabe, nem o Filho e nem os anjos. Só Deus Pai é que sabe. Nós estamos falando sobre isso. Está acontecendo várias coisas no mundo. É um sinal. Nós não sabemos. Mas ontem eu estava lendo sobre isso. Nós temos que se preocupar quando acontecer alguma coisa na Judéia, que é o país de Israel, na Judéia. Quando acontecer lá, com certeza vai acontecer no mundo todo. E a gente tem que se preparar antes da tribulação, a gente tem que estar preparado para o arrebatamento, que a gente não falamos sobre isso, mas tem um arrebatamento. O arrebatamento é o quê? Aquele que tiver em santidade, que tiver conforme a palavra de Deus, ele vai ser arrebatado para o céu. E não vai passar pela tribulação. Isso aí já é outra pregação. Então, eu vou concluir aqui, para não se estender muito, depois eu vou fazer outra pregação sobre o arrebatamento, sobre outras coisas. Então, o que acontece? O que nós temos que acreditar, que crer? Que o Criador criou esse mundo para nós, mas entrou o pecado no mundo, o diabo entrou. Então, esse mundo ele está estragado. Um dia ele vai acabar. E a gente tem que se preparar. Então, ontem, eu não concluí, porque não deu para concluir. Aí teve uma parte que eu falei que o plano de Deus é diferente do nosso. Por exemplo, demora 2.000 anos para a gente. 2.000 anos para a gente, para Deus é 2 dias. Eu vou mostrar aqui. Você lê para mim, abre a sua Bíblia e anota num caderninho, para depois você ler todinho. 2 de Pedro 3, versículo do 8 ao 9. 2 de Pedro, versículo 3, do 8 a 9. Vamos ver se está batendo. Aqui está o que eu falei. Ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando Deus destruiu o diabo lá em Gênesis, Deus não demorou esse tempo todo, que o diabo já está destruído lá em Gênesis. Para a gente, a volta para o Senhor, a gente está achando que está demorando muito. Mas para Deus, ele já estalou o dedo, já está destruído. Quando ele fala assim, vai Jesus, vai vir com os anjos resgatando o seu povo, o povo santo, e aqueles que tiver com o diabo, qual é aqueles que tiver com o diabo? Quem obedece a ele. Todos nós viemos de Adão e de Eva. Todos nós carecemos de Jesus. Eu, você, nós somos todos irmãos. A Bíblia fala que nós somos todos irmãos. Nenhum é diferente do outro. A não ser um, Jesus. Jesus é diferenciado. Ele veio na terra como um homem, sofreu, morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Hoje ele está vivo. E eu creio que ele está aqui nesse momento para você que está aí do outro lado ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. E como ela vai ouvir? Alguém tem que pregar. E pregar o quê? O Evangelho do Senhor. É que está escrito lá. Quando Jesus vai voltar? Jesus falou lá, está lá em Mateus. Quando esse Evangelho do Reino de Deus estiver pregado em todo mundo. O porquê que eu estou colocando o Evangelho na internet? Para alcançar o mundo. Para que lá do outro lado do mundo alcance o Evangelho do Senhor. O mais importante para mim, se uma alma que estiver ouvindo agora seja salvo, tem festa no céu. Uma alma. Se estiver ouvindo e crendo e mudar de novidade de vida. Porque aqui não está ninguém para julgar. Quem vai julgar é Deus. Aqui está para ser pregado o Evangelho. Porque todos nós somos irmãos.
Todos nós viemos de Adão e de Eva. E se você for ver lá em Gênesis, depois de Adão e Eva, Deus destruiu o mundo em água. Qual foi a família que sobrou depois de Adão e Eva? Noé e a sua família. Só. E todos foram submersos, todos morreram. Agora nós somos a geração de Adão e de Eva e de Noé, com a família dele. E a população cresceu. Cresceu. E hoje nós temos que fazer o quê? Por que Noé foi salvo e os outros não foram? Porque Noé obedeceu a Deus. O que Deus falou para Noé? Vai lá e faz uma arca. Noé foi lá e fez uma arca. E todo mundo falando, você está doido? Que nunca tinha chovido nessa época. É igual agora. Aí que Jesus vai vir, nada que Jesus vai vir. Pode escrever. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Então, Noé fez uma arca, botou os animais todos na arca, que estão aí. Todos Noé colocou lá dentro da arca. E botou o ser humano lá, que é a sua família, e foi só com sua salva. Então o que acontece? Nós viemos dessa geração. E o que acontece? O porquê que Deus acabou com esse mundo nessa época? Porque o mundo estava desobedecendo a Deus. Em pecado direto, pecado horrível. Um fazendo maldade com o outro, que nós somos todos irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, e ninguém tem que julgar ninguém. Quem tem que julgar é Deus. A gente só tem que pregar a palavra. Se você ouvir a palavra, você vai ver, isso está errado, isso está certo. E segue o caminho certo. Porque todos nós somos pecadores, todos nós viemos de Adão. Jesus é o único que não pecou. Então, para a gente ter a salvação eterna, nós temos que fazer lá em Gênesis. Como é que Noé fez? Ele não estava com todo mundo, ele era diferenciado. O que nós temos que ser hoje? Diferenciado. Ah, o mundo todo está assim, está assado. Você tem que ser diferenciado. Porque Deus está lá em cima, Ele está vendo quem está no erro e quem não está. Quem está procurando um acerto e quem está procurando um erro. Por exemplo, se você estiver procurando um acerto, você vai fazer o quê? Ler a Bíblia, procurar andar em novidade de vida, seguir o caminho certo. Você que é um rapaz novo, escolhe uma garota para você casar e ter a sua família. Você, menina nova, se guarda para o teu casamento. Guarda a sua pureza para o casamento. Para você conhecer um homem de Deus e casar e ser feliz. É isso que Deus quer. Deus quer que você, menino ou menina, fica batendo cabeça com um, com o outro. E depois se perder. Porque Deus criou o homem e a mulher para ele ser feliz. Sem o diabo tocar. O diabo tocou. Agora não tem mais jeito. Agora Jesus veio para acabar com ele, que já acabou. E nós temos que seguir a Jesus. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui. Então, presta atenção. 2 de Pedro. Porque o que Deus está falando lá, para a gente que está demorando, está falando como um dia. Mas, amados, não ignoreis. Nós não temos que ignorar a palavra de Deus. Certo? Nós não temos que ignorar. Mas, amados, não ignoreis. Uma coisa que um dia para o Senhor Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ah, tem 2000 anos? Para Deus é 2 dias. Fica complicado a gente entender a palavra de Deus se a gente acompanhar isso. Então você tem que entender. Deus já acabou com o diabo lá. Quando Adão pecou, ele já acabou. E eu vou provar aqui. Então tá. Agora vamos aqui. Vamos em Mateus, que ontem eu não estava falando, mas não concluí. Então nós vamos falar sobre o fim do mundo. Que Deus fala aqui. Mateus 24, 15. Vamos começar aqui. Mateus 24, 15. Quando por vir a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Quem lê entende. Preste atenção. Deus já está falando aqui, Jesus, o próprio Jesus que está falando. Isso aqui é o sermão que ele está dando para os seus discípulos. Isso lá há 2000 anos atrás, que a gente não existia, mas Jesus já existia. Então aqui, quando pôde virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Que lugar santo é esse? Israel. É o lugar
escolhido de Deus, que é o povo escolhido de Deus, que o profeta Israel está, que falou no lugar santo. Quem lhe entende? Aí quem lhe entende é o quê? Que lugar é esse? Não é em qualquer lugar que vai acontecer, é na Judéia. Aí vamos lá. Aqui. Então, os que estiverem na Judéia, tá vendo como é que é a Judéia? Fujam para o monte. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no telhado, ele está no lugar alto. Telhado é lugar alto, não é o subsolo. Não desça para tirar nada. Aqui. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Presta atenção aqui. Olha só o que está escrito. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Quem estiver no campo, quem estiver numa praia tomando um banho, as vestes estão lá. Quando vir abominação, não volta para pegar nada. Do jeito que você tiver, você tem que subir para os montes. Isso aqui está falando lá com o povo de Israel. Aqui vai vir depois. Ele está falando com o povo dele. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Do jeito que você tiver, você sobe para o monte. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Preste atenção aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Agora aqui, vou parar aqui. Eu te expliquei isso ontem, agora eu vou falar sobre isso. Então, ai das grávidas e as da que amamentam naqueles dias. Orai para que a sua fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Eu expliquei isso, vou explicar de novo. Orai para que a fuga não seja no inverno e nem no sábado. E ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Porque a mulher, quando ela está grávida, ela está debilitada. Ela está com a barriga grande, ela não consegue subir nem descer com facilidade. E por que no inverno? Porque no inverno é gelo. Jesus está mandando você orar, as pessoas lá de Israel, orar para que a fuga, quando vier, ficar todo mundo em oração. Quando Jesus não venha, não tenha no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque vai ser gelo e as montanhas vão ser geladas. Vai todo mundo morrer congelado. E outra coisa, por que ele falou? O porquê no sábado? Porque os judeus, ele guarda o sábado, ele move uma palha no sábado. Os judeus, ele guarda o sábado. Então está explicando aqui que isso aqui é para o povo dele, o judeu. Mas o mundo vai acabar todo. Mas essa leitura é para lá. Então o que acontece? Para que não orar e para que não aconteça nem no dia de sábado e nem no inverno. Porque no inverno vai estar congelado. As pessoas que vão subir para a montanha vão morrer. E no sábado, porque o sábado o judeu não faz nada. Ele guarda o sábado é sagrado para ele. Vai todo mundo morrer. Ele vai morrer ali quieto, ele não vai sair do lugar. Então o que acontece? Aqui, porque haverá grande aflição como nunca houve, desde os princípios até agora. Agora vamos para lá. Ó. Agora nós vamos, o resultado daqui, o que Deus vai fazer? Nós vamos em Lucas. Nós vamos em Lucas, como resultado disso aqui que ele manda subir, que ontem eu coloquei então. É sobre aqui, ó. E haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar. Presta atenção. Ele está mandando lá em Israel, ele está mandando todo mundo subir para o monte. A gente vê pela televisão, a gente sabe que em Israel eles têm uma montanha muito alta, que essa onda não alcança lá. Deus está mandando para subir para o monte, essa onda não vai alcançar. Mas, se você for ver, está escrito aqui, ó. Isso aqui nós estamos em Lucas. Você vê aí, ó, é Lucas agora 21, 23. Lucas 21, 23. Agora você bota Lucas 20, quando começa isso. Ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que está chegando a desolação. Então, presta atenção aqui. Quando você lê com sabedoria de Deus, porque não está exército, está exércitos, no plural. A gente sabe que Israel, toda aquela região ali odeia esse país de Israel, que é o povo de Deus. É o povo de Deus. Então o que acontece? Tá em plural, exércitos. Não é uma nação que vai cercar o exército, o povo de Israel. São várias nações. Porque Israel já lutou com 3 nações e é um país pequeno e venceu as 3.
Porque Deus está no controle. Só que agora aqui está o fim. Deus agora vai permitir que isso aconteça. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? O que a palavra de Deus está falando? Aqui, Israel nunca perdeu uma batalha desde o tempo de Davi. Davi venceu um gigante, um menino. Moisés abriu o mar vermelho para o povo passar, nunca perdeu. Só que agora aqui, Deus está falando que exércitos vão cercar Israel. E Deus vai mandar uma onda gigante sobre ele. Mas aqui, Deus vai permitir que isso aconteça, porque vai vir o fim. E logo aqui, depois você vai ver. Em Lucas você vai ver. E quando acontecer tudo isso, você vai ver a nuvem abrindo, os anjos com... A trombeta vai tocar a sétima trombeta e os anjos vão vir. E aí começa o fim. Então, está explicado aqui. Eu dou glória a Deus porque quem dá sabedoria não é o homem. Você não pode ter sabedoria minha. Eu não posso ter sabedoria tua. Mas a gente tem que ter sabedoria de Deus. Como você consegue entender? Né? Como você consegue entender? Porque a gente mesmo, se você for ler, se Deus, 1000 anos para Deus é como um dia, a gente não vai conseguir entender. É complicado. O livro de Apocalipse é um dos livros mais complicados que tem para você ler e entender. Se você não pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, você vai ler ele 10, 20, 30, 40, você não vai entender. Que é o livro de Apocalipse. É um livro espiritualmente, que é o acontecimento que vai acontecer. E tem muita coisa. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre a marca da besta. Mais na frente. Vou falar sobre tudo, que nós temos que permanecer até o fim. Só que agora eu vou dar uma parada aqui. Nós vamos falar na próxima matéria sobre outra matéria. E depois nós vamos voltar sobre essa matéria. Para não ficar só numa matéria. Nós vamos dar uma trava aqui. Então, ficou explicado. 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus. 1000 anos é como um dia. 2000 anos está demorando. É 2 dias só para Deus. E a gente fica, está demorando para vir, está demorando. Deus, fica tranquilo. Quando chega a hora, Jesus vai vir. Outra coisa, nós vamos falar, a gente falou ontem também, sobre o batismo. Jesus foi batizado. E João Batista batizou Jesus. Jesus não precisa de batismo. A gente falou sobre isso. Está no texto. Então o que acontece? Jesus batizou as pessoas. Agora Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu te pergunto, que batismo é esse com fogo? É o batismo que Jesus foi batizado. Jesus foi batizado logo ele saiu da água. E Deus levou ele, o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Passar por uma prova. Você entende esse batismo com fogo? Você é batizado nas águas e depois Jesus é batizado com o Espírito Santo. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você vai passar por prova. Aí você vai passar por uma prova de fogo e você tem que passar. Você entende? Como eu falo, a Bíblia ela não tem contradição. Está aqui, ó. Por que a gente às vezes fica com dúvida? Porque a dúvida traz o quê? Não traz a fé. Quando a fé você tem, é certeza. Eu tenho certeza no que eu estou falando aqui. Parece que Jesus está hoje aqui. Jesus, há mais de 2000 anos, foi crucificado, ressuscitou. Parece que ele está aqui nesse momento. Eu creio. Então a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Você aí do outro lado, você não viu Jesus, mas você pode sentir ele. Você não está vendo Jesus, mas você pode sentir. Sentir como? Você está com algum problema de madrugada, é muito bom. Você bota seu joelho, ora, Senhor Deus, me esclarece nisso aqui. Eu creio no Senhor. Com certeza ele vai enviar para você em sonho alguma coisa. Ele vai te mostrar na palavra de Deus quando você abrir. Tem coisas que você fala assim, Senhor, você abre e cai na página certinha. A dúvida que você está.
para te esclarecer. Entendeu? Então o que acontece? Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora nós temos um livre-arbítrio. Eu não posso chegar e forçar a você crer. E você também não pode forçar eu crer. Agora, você pode pregar a palavra, porque a palavra vem por ouvir. Quem vai entrar no seu ouvido, na sua mente, que você está ouvindo, é o Espírito Santo de Deus. Se você abrir o teu coração, como eu abri. Porque Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele não criou um boneco, um robô. Aperta o botão aqui, faz isso, faz... Não. Ele criou o ser humano como imagem e semelhança dele. Ele tem livre-arbítrio, ele tem vontade, e quer fazer o errado, faz. Quer fazer o certo, faz. Agora tem uma consequência. Entendeu? Eva escolheu comer o fruto. Adão obedeceu e comeu. Adão sabia que não podia comer? Sabia, comeu. Eva sabia? Sabia. Então, não comeram. Aí, o que a gente tem a ver com isso? Nada. Mas nós somos fruto do pecado. Outra coisa, uma criança precisa se batizar? Não. Porque a própria palavra de Deus diz que não precisa. Por quê? Todas as criancinhas, é o reino de Deus, está escrito. Todo bebezinho que nasce, ele nasce sem pecado. Já é a glória de Deus. Porque ele não tem discernimento de pecado. Agora, quando vai crescendo, não é assim que acontece? Já começa o fruto do pecado. Não é assim que foi contigo, comigo? Aí você já tem entendimento. Não é assim que funciona? Não é, isso aí é igual matemática. 1 mais 1 são 2. Não tem erro. O bebezinho vai crescendo, é um bebezinho, não sabe de nada. Não tem maldade. Aí cresceu, começa. Quer um exemplo? Eva comeu o fruto, eles ficaram reconhecendo que estava nu, já conheceu, e ele teve relação com a esposa, nasceu Caim. O que aconteceu depois disso? É o fruto do pecado. O irmão matou o outro. Então, não adianta. Mas quando ele era bebezinho, ele matou o irmão. Não tem pecado, não tem maldade. É assim que funciona a palavra de Deus. Então, hoje, Jesus sofreu muito. Porque só assim nós temos a salvação. E tem muita gente que não está entendendo. Tem muita gente que não está entendendo. Jesus falou, prega o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Depois que esse evangelho tiver pregado, você que está me ouvindo, você pode pregar esse evangelho. Anota, prega. Bota na internet, prega o evangelho. Tem pessoas na África sofrendo, tem pessoas na Ásia sofrendo, pessoas na América do Sul, na América do Norte sofrendo, que não conhecem o evangelho. Por quê? O evangelho tem que ser verdadeiro. A pessoa não tem que ficar ofendida com o evangelho de Cristo, nem com o ser humano que está pregando. Eu não posso pregar mentira, porque é mentira do diabo. O diabo, ele enganou Eva, engana todo mundo. Agora, se você pregar a verdade, não tem como contradizer. Eu vou ler várias passagens aqui que não tem contradição. Não tem contradição. Você vai ver, por que isso? Vai ver lá. Entende? Então, não se batiza criança, bebê. Se batiza depois que você tem entendimento. Qual é o entendimento? Quando você está na maior de idade. Você já é um homem, você já é uma mulher, aí você já pode se batizar. Você tem 5 anos. Como é que você vai batizar uma criança com 5 anos, bebê que nasceu, que não tem maldade, não tem pecado? Então, está escrito. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você. Eu não ia ler não, porque eu não quero me estender muito, porque tem outras coisas para eu pregar para você. Mas eu vou ler aqui para você. Você vê aqui Lucas, sobre isso. Porque quando você fala da palavra de Deus, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Aí você tem a pura certeza que esse Deus maravilhoso que criou o ser humano, que é misericordioso, porque sem misericórdia, nada disso vale.
só a misericórdia de Deus para sofrer por nós. Lucas 18. Bota aí, anota aí. Lucas traziam, os discípulos traziam também os meninos, as crianças, para que lhe tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam. Mas Jesus, chamando-os, disse: deixa vir os menininhos, as criancinhas, e não impede, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, os pais levavam as crianças para Jesus tocar, para abençoar. E os discípulos falaram assim: não está atrapalhando Jesus. Mas Jesus, chamando-os, e disse: deixa vir a mim todos os meninos, todas as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então, todas as crianças não precisam de batismo. Jesus não batizou criança aqui, só abençoa. Quando você que é casado e tem um filho, você que é casado e tem um filho, escuta essa palavra: o seu filho e a sua filha que nascer, entrega ao Senhor. Fala: Senhor, aqui está a sua filha, minha filha, eu entrego ao Senhor. Entrega para Deus. Aí, quando ela tiver sabedoria, você vai ensinar para ela o caminho que deve andar, e ela vai ter que se batizar. Você vai explicar o caminho para ela, vai ensinar o caminho, porque ela não precisa de batismo agora. O batismo agora não vai adiantar nada. Uma criança. Agora, quando você tiver conhecimento, aí sim. É a mesma coisa. A mesma coisa. Meus pais, na época, não sabia, não tinha sabedoria. Eu era bebezinho e me batizou. Não valeu de nada. Mas depois, quando eu conheci a palavra de Deus, eu tive o batismo para limpar os meus pecados. Consciente do que estou fazendo. Você precisa batizar 10 vezes? Não, uma vez só. Você não precisa batizar 10 vezes depois que você conheceu a palavra de Deus. É um batismo uma vez só para toda a vida. Não precisa batizar 10 vezes. É purificação dos seus pecados. Ah, você se batizou, caiu em pecado de novo, pede perdão para Deus. Isso aí já é outra pregação. Jesus perdoa quanto? 7 vezes? 70 vezes 7. É infinito. Jesus perdoa. Agora você tem que confessar para Deus, não para o homem. Tem pessoas que confessam o pecado para o homem. Ah, eu fiz pecado, eu confessando o pecado. Não tem que confessar para o homem. Você tem que confessar para Deus. Ajoelha em secreto, você e Deus, e Ele vai te perdoar. Mas tem que ser do teu coração. Aí o que Deus fala? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E outra coisa, e quando Ele perdoa, Ele não lembra do teu pecado mais. Ele não lembra. Você confessou o pecado para Ele, para Deus, Ele te perdoou. Então Ele não vai lembrar do teu pecado. Você está perdoado, você está zerado. Agora você tem que andar em novidade de vida. Pecou de novo, confessa para Ele de novo. Ele vai te perdoar de novo. Agora você tem que ser correto e andar em novidade de vida. Por que você tem que andar em novidade de vida e não pecar? Porque tu não sabe a vinda de Deus. Tu não sabe a vinda de Jesus. Aí você, vou pecar de novo e vou perdoar. E se Ele vier no dia que você estiver pecando, vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Eu, você e todo ser humano na terra. Porque nós somos todos iguais perante ao Senhor. Todos nós vamos ser julgados perante ao Senhor. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela cai em pecado e ela se arrepende de coração, que dói no coração, você sabe que você errou com Deus. Você vai diante de Deus: Senhor, me perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar. E você procura ainda uma novidade de vida. Não andar tropeçando, porque tu não sabe a vinda de Deus. A vinda que Jesus vem, não sabe. Então, fica preparado, irmão. Entendeu? Então, o que acontece? As crianças, como eu falei, elas não precisam de batismo. Nós precisamos de batismo nas águas, e nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, e nós precisamos com o batismo com fogo. A gente vai ter que passar por uma aprovação. Você quer ver? Olha aqui. A gente falou do batismo com fogo, né? Eu não provei para você que o batismo com fogo. Mas eu vou dar uma lida aqui, deixa eu ver se eu acho. Zacarias, Velho Testamento.
Zacarias. Zacarias fica perto do Novo Testamento. Fica perto. Antes de Malaquias. Ó, Zacarias, versículo 13. Presta atenção. No que está dizendo. Ó, Zacarias, versículo 13, capítulo 8. Vamos ver o que está dizendo? Zacarias 13, 8. Ó. Zacarias 13, 8. Ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Aqui, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei. Você está me entendendo? Você tem que passar pelo fogo, pela aprovação, para Deus aprovar você. Está em Zacarias. Entendeu? Aqui ele fala como prata, mas é um ser humano. Um ser humano. Aqui, ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor. O Senhor não está falando aqui para ouro e prata. Ele está falando para o ser humano, ó. E acontecerá, tem que ter sabedoria, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas. Tem duas partes. Uma do bem e outra do mal. Quem vai ficar com ele? E estiparão, mas a terceira parte restaurará. E farei passar esta terceira parte pelo fogo. E purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Entendeu? Nós temos que passar pela provação. Você se batiza nas águas, se batiza pelo Espírito Santo e se batiza por fogo, é o que Jesus passou lá no deserto pelo diabo. Eu te pergunto, jejuou 40 dias e 40 noites. Imagine a fome que Jesus estava, que Jesus veio como ser humano. Imagine a fome que ele estava. Ele está dizendo que ele teve fome. O que o diabo fez? Transformar as pedras em pães. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia? Pode. Sabe por que eu estou falando que Jesus pode tudo? Eu vou encerrar aqui e você esteja ciente que nós temos que orar para Deus para dar discernimento, que o fim está perto. Não sabemos como. Fica de olho nos acontecimentos no mundo, principalmente lá em Israel. Quando você vê isso, você já tem que estar preparado para o arrebatamento, que vai ser outra pregação. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu espero que todos que tenham ouvido agora a Tua palavra, eu sei, meu Pai, que nada é impossível para Ti. O meu propósito aqui é o Teu, de pregar o Evangelho a toda criatura e ter a salvação para estar no céu, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, que só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. É para isso, meu Pai, que eu estou aqui. Que todos que estão ouvindo aqui, que façam o mesmo, Senhor. Pregue a Tua verdade e o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.